disse para você que algo estava impactando o meu coração, desde que eu vi o último acampamento e a presença de Deus manifesta no nosso meio, daquela maneira que estava no último acampamento, como está aqui agora. Mas o último acampamento foi algo sobrenatural, com a presença desde que a gente chegou aqui nos envolveu. E o que eu quero dizer para você, queridos, é que aquilo me chocou ao retornar para o dia a dia e perceber que muitos dos nossos filhos, por tudo isso que tem sido pregado aqui, por tudo isso que Deus tem liberado de palavras, mas por que o fogo se apaga? Por que as pessoas começam bem, estão no Senhor e de repente essas mesmas pessoas começam a esmorecer, deixar o fogo apagar? O que passa? E aí eu entendi uma coisa, que o pacto dessas pessoas que têm deixado a coisa esfriar não é um pacto profundo. Para que eu possa impactar profundamente, eu preciso ter sido impactado profundamente. O meu pacto com Jesus precisa ser um pacto profundo. Nós estamos acostumados com todo o perdão da palavra. Eu vou até tomar muito cuidado com o que eu vou dizer. Nós estamos sendo acostumados a ser gerados por algo que é fraco e vulnerável. E esse é o problema de nós nos tornarmos fracos e vulneráveis espiritualmente. O problema é esse. O problema é que nós não fomos devidamente impactados por Deus, a ponto dele ser realmente o mais importante de tudo na nossa vida. E aí eu fui estudar profundamente. Deus começou a falar comigo desse acampamento já há alguns meses atrás. E essa palavra que eu vou pregar nessa noite é a mais importante. Por isso eu quero que você fique ligado. Está com sono aí? Ficou até as altas horas? Levanta, fica de pé, toma um Red Bull. Mas não dorme não. Tá bom? Eu quero ser breve. Vamos começar Mateus capítulo 24. Glória a Jesus. Tendo Jesus, eu vou ler do começo, eu quero o último versículo, mas eu quero o versículo 14, mas eu quero ler todo o contexto, tá bom? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava dizendo que aquele templo construído pelas mãos dos homens, no qual Deus não habita. Deus habitaria num templo feito por mãos de homens? Não, então ele fala, esse templo feito por mãos de homens será totalmente destruído. O que ocorreu efetivamente no ano de 70 depois de Cristo, pelo Império Romano e os seus confederados, os seus aliançados, junto com o Império Romano, destruíram o templo. Conforme o Senhor Jesus tinha profetizado aqui por volta do ano 33, vamos dizer 33, sem os erros de cálculo do calendário. Vamos no ano 33, vamos supor que Jesus morreu de fato no ano 33, que não foi, mas 33, tá bom? Então ele profetizou algo que ia acontecer só no ano 70, a respeito do templo. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, ele pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. O que eles estão perguntando? Quando acontecerão essas coisas do templo ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda, quando o Senhor vai voltar, do teu retorno para reinar, para governar? O Cordeiro reinará, que nós estamos cantando aqui. Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quero enfatizar para quem está escutando um monte de internet aqui, a guerra que está acontecendo em Israel, junto com o Hamas, não é a guerra de Gog e Magog, não é a última guerra, não é a guerra do final dos tempos, são essas guerras e rumores de guerras, como é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Essa guerra que está acontecendo em Israel nesse instante, não é Gog e Magog, não é o final dos dias, porque muita coisa tem que acontecer antes de Gog e Magog, que só acontece no final, quando a sexta taça for derramada. É só no final do final do final, é antes da sétima taça, é antes da vinda eminente do Senhor Jesus, é que haverá a batalha de Gog e Magog no vale do Meguido e Armagedon. Não é agora. Está claro para todo mundo isso? Essa guerra pode estar próxima,
ela é um indício de que as coisas estão se aproximando? Sim. Porque o que ele vai dizer nos próximos versículos? Ele diz: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. O Senhor Jesus está comparando a vinda dele com as dores de uma parturiente, de uma mulher que está entrando em parto. Quantas mulheres aqui já deram à luz? Já pariram? Vocês já pariram, sabem que quando a dor do parto começa, ela para? Ela se intensifica? Ela começa a intensificar, mulheres? Sim ou não? Até a ponto de você querer acabar com tudo à sua volta, sim ou não? Porque os princípios das dores, a hora que as dores começam, queridos, elas vão acontecer. Posso ouvir um amém aqui? Vai vir a luz. Glória a Jesus. O que Jesus está nos dizendo aqui é que quando vocês virem essas coisas acontecer, vocês vão ficar sabendo que isto é o princípio das dores. Elas começaram e agora não para mais. Então o que eu posso dizer sobre a guerra de Israel com o Hamas, sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, a próxima que virá, pode escrever na sua agenda, China com Taiwan, vai acontecer na sequência também. Essas guerras são prenúncios, e haverá uma grande guerra. Essa grande guerra vai acontecer quando os selos do Apocalipse começarem a ser abertos. Isso é para você se situar no tempo. Bom? Primeiro o selo abre, vem um homem vencendo e para vencer, e o nome dele é Diabo, Anticristo, Satanás. Próximo selo que abre, vem o cavalo vermelho. A ele foi dado tirar a paz do mundo. O segundo selo, cavalo vermelho, guerra. Aí a guerra vai pegar. Pode contar em uma terceira guerra mundial. Terceiro cavalo que vem, abre-se o selo, vem um cavalo preto. Esse cavalo preto significa fome e significa pragas decorrentes da própria guerra. Não sei se você já acompanhou a história das guerras, mas quando existe uma guerra, ficam as coisas tão sujas que as pragas são iminentes, né? Pragas, e por último vem o quarto selo, o quarto cavalo, o cavalo baio, que na verdade é verde. E esse cavalo verde não é amarelo como está na sua Bíblia no Apocalipse. O termo no original é baio, é verde. E esse cavalo verde, ele é a morte e o inferno que vem atrás de todas as pessoas que estão morrendo. Amém? Só que antes disso, ele colocou selo na cabeça dos servos de Deus. Aleluia. Os servos de Deus estarão com o selo na testa, e eles não poderão ser tocados, mesmo pelas pragas, pelas bombas. Nesse momento se cumprirá o Salmo 91, que muitas pessoas deixam empoeirado, aberto na sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A tua verdade é pavês e escudo. 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sereis atingido. Somente com os meus olhos contemplareis e vereis o castigo dos ímpios. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Poloei no alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará, eu responderei, estarei com ele no meio da angústia. Aleluia. Saciá-lo-ei, glorificarei, darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Para a maioria. E para os outros como eu, que terão o privilégio de morrer por Cristo, seremos entregues à morte pelos inimigos e às vezes pelos próprios irmãos. Os irmãos que não têm pacto profundo. Continuando no texto, ele diz, depois dessas coisas: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, o Senhor Jesus está dizendo. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ninguém vai conseguir muito amar aqui, porque tanto mal que vai estar rolando na terra. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tudo isso que eu li é para você ter contexto, mas agora eu vou entrar no versículo da noite. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. O que eu estou falando desde hoje de manhã? Desde ontem à noite? Testemunho. Para testemunho de todas as nações. Para eu ser testemunha de alguém, eu preciso ter vivido, experimentado, pegado, me aproximado e retido aquilo. Se o meu amor por Jesus ele é fraco ou vulnerável, eu não vou viver isso. Mas note uma coisa que ele diz aqui que eu quero chamar a sua atenção. Este evangelho do reino, Senhor, a todas as nações.
O evangelho que nós vemos ser pregado hoje, na maioria das vezes, não é o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele é trazendo o reino de Deus à terra. Qual é o evangelho que nós ouvimos? O evangelho simplesmente das boas novas. Então ele vem para você, e as boas novas é parte do evangelho. Mas está faltando a parte do evangelho que é o evangelho do reino, porque quem prega o reino, ele está anunciando que um rei está voltando. João Batista, quando ele começa a pregar, ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Posso ouvir um amém aqui? Amém. João Batista, ele é o precursor, o preparador do caminho, do evangelho do reino. Quando o Senhor Jesus vem, e João Batista morre, depois de ter batizado o Senhor Jesus, quando o João Batista morre, o Senhor Jesus passa a pregar o evangelho do reino nas cidades, nas nações. E ele diz: arrependei-vos, porque está perto. E depois ele mesmo diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus a vós. Amém? Qual a diferença do evangelho que nós vamos ser pregado hoje do evangelho do reino? É muito diferente. O evangelho que nós vamos ser pregados é: vem para Jesus, que tudo na sua vida vai melhorar. Tudo vai mudar para você, vai ser bom agora, você vai ficar rico e abastado, Jesus vai resolver todos os problemas da sua vida. Esse é o evangelho que nós temos ouvido ecoar de todos os lugares. Vem aqui para Jesus, porque Jesus, afinal de contas, te ama. Ele te ama tanto que ele não pode viver sem você. Mas ninguém prega mais arrepender-vos. Quando a pessoa está fazendo um apelo de salvação, ela não é assim: curva a sua cabeça, fecha os olhos, que ninguém veja que você está aceitando Jesus. Se esconda aí, ninguém está vendo que você está aceitando Jesus. E a pessoa curva a cabeça, aceita Jesus, e do jeito que ela entrou na igreja, ela sai da igreja, e depois, quando ela está na igreja, ela continua vivendo o evangelho fraco, sem responsabilidade com Deus, sem toque profundo de Deus, sem arrependimento genuíno. Vocês estão entendendo o que acontece? A diferença do evangelho do reino é que o reino, queridos, quando ele chega na vida de alguém, ele é altamente confrontador. O evangelho do reino, quando ele chega, não sobra mais nada de você. O que sobra é o reino. Tudo que é feito no evangelho do reino é em prol do reino, é para o reino, é para a glória do rei desse reino. Nada que acontece nesse reino é para nós. E eu preciso introduzir você num detalhe importante. Eu vou chamar sua atenção para um aspecto do evangelho do reino, e depois eu vou te explicar por que isso acontece dessa maneira. Eu quero que você abra comigo em Lucas, no capítulo de número 5. Jesus, o rei desse reino, vem pregar o evangelho do reino para os seus discípulos. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, é óbvio que Jesus não entrou nesse barco aleatoriamente. Ele escolheu o barco que ele queria entrar. Ele entrou no barco de Simão. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Senhor Jesus escolheu entrar nesse barco aqui. É o barco da sua vida. É com você. Essa palavra é individual. Eu não quero nenhum crente aqui que fala assim: puxa, essa palavra é para o meu irmão, e lança para o lado. Essa palavra é com você. Jesus entrou no seu barco nessa noite. Só que quando ele entrou no barco, queridos, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus veio aqui impactar Simão. Ele veio causar um impacto profundo na vida de Simão. Ele não veio dizer para Simão: a sua vida vai melhorar porque agora você vai fazer uma pesca, você vai ficar milionário, Simão. Eu não vim aqui para resolver o seu problema financeiro, Simão. Eu não vim aqui para dizer que você está dentro do evangelho da prosperidade, Simão. Eu não vim aqui para isso, Simão. Mas eu vim para dizer para você, Simão: você tentou pescar a noite inteira com a sua força,
Você tentou fazer tudo o que você podia. Você é um pescador experiente. Mas eu entrei aqui no seu barco para dizer que você não fez convenientemente. Vai lançar a rede do lado direito depois de ele ter pregado o Evangelho do Reino. E quando ele pregou o Evangelho do Reino, e Simão vai e age em cima dessa palavra, porque ele teve fé. Como é que eu sou justificado? Por fé. Não é isso que nós estamos falando aqui? Simão vai lá e lança a rede do lado direito. Você conhece a história, não preciso contar a inteira para você. E quando veio a rede, toma tudo, toma também do barco de João e de Tiago, que por acaso, não estão por acaso naquele cenário também. Jesus escolheu exatamente os barcos que deviam estar ali. Pedro era sócio de João e de Tiago. Era uma sociedade. A sociedade nesse instante desses homens bombou. Ficaram riquíssimos. Por dinheiro da época. Encheram o barco a ponto do barco quase ir a pique. E muitos estão pregando para você o Evangelho, que Jesus quer prosperar você. Que o objetivo final do Evangelho é você ser rico, você não ser doente. O objetivo final desse Evangelho é o reino do homem. Mas Jesus não veio pregar o reino do homem, ele veio pregar o reino do céu. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? E então Pedro é tão empaquetado por esse reino, que Pedro agora não pode ser mais a mesma pessoa. E então o que vai acontecer? Vendo, versículo 8, isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu me arrependo, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. O Evangelho do Reino entra, queridos. Pedro vê um milagre maravilhoso, e a vida de Pedro, ao contemplar um milagre maravilhoso, não é mais a mesma. Porque Jesus pregou o Evangelho do Reino, e a prova que ele pregou arrependimento é que a primeira frase de Pedro é: Senhor, eu me arrependo. E você acha que eu preparei isso antes? Ele acabou de me dizer isso aqui. Ele acabou de dizer. Ele pregou o Evangelho do Reino, e Pedro fala: eu me arrependo, afasta-te de mim, eu sou mesmo um pecador. Eu estou reconhecendo. Esse é o Evangelho que eu queria buscar. Esse é o Evangelho que eu queria viver. É isso que eu paguei a minha vida inteira para viver, e agora chegou. O impacto é profundo. E ele é tão profundo, queridos, que vem a sequência. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Eu agora vou dar um propósito de impacto na sua vida. Doravante, de agora em diante, serás pescador de homens. Não de peixes, não dos reinos desse mundo. O que eu quero que você faça, Pedro, é que você popule o meu reino do céu com homens. Eu estou trocando toda a visão e arrastando eles o barco sobre a praia. E agora está o Evangelho do Reino. Deixando tudo o seguiram. Deixando tudo o seguiram. Deixando tudo nesse instante. Todo o dinheiro, toda a glória desse mundo, toda a prosperidade, deixando tudo o seguiram. Eu não quero as coisas desse mundo. Eu não quero o modelo desse mundo. Eu não quero ter rei desse mundo. O que eu quero é o modelo do teu reino. O que eu quero é o rei desse reino. Eu abro mão de tudo por causa dele. O Evangelho do Reino é deixar tudo. Esse Evangelho do Reino. Sabe o que acontece conosco? Nós não deixamos tudo. Porque nós não entendemos nem profundamente o que está acontecendo aqui. Tem outros dois, eu vou ler antes de explicar o que está acontecendo aqui. Está antes, o versículo 27 e 28. Só para você contemplar como é a coisa. Passadas essas coisas, saiu e viu um publicano, um homem de muitas posses financeiras. Um publicano cobrava os impostos. Mateus também era um publicano, e esse aqui é Levi. Chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: olha a frase, repita comigo por favor: segue-me. Segue-me.
Esta é a frase de Jesus para Levi. Agora, o versículo 28, por favor. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Se levantou, deixou tudo e o seguiu. Evangelho do Reino. Nós não deixamos tudo. Nós agonizamos. Nós nunca morremos. Esses homens receberam esse chamado e na hora, no mesmo instante, se posicionaram. Tem 2 discípulos de João Batista, e está em João, em capítulo 1, eu vou encerrar aqui nesses momentos. João, capítulo de número 1. Eles seguiam João Batista. Mas só que agora chegou o Messias, o tão esperado Messias. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, João Batista. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Fizeram o quê? Seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Talvez, filho, você nunca tenha sido chamado por Deus. Escute isso que eu estou falando. Talvez você nunca tenha escutado de Jesus: segue-me. Então, sai da sua cadeira e siga Ele. Siga Ele, porque Ele vai te perguntar o que você está buscando. O que você está buscando? Está buscando dinheiro? Está buscando riqueza? Está buscando posição? Está buscando o reino desse mundo? Ele está perguntando para eles: o que vocês estão buscando? E a resposta desses 2 discípulos disseram-lhe: Rabi, mestre, que quer dizer mestre, onde assistis? Onde assistes? Onde você mora? Onde você fica? Eu estou preocupado para saber onde o rei do reino mora. O que eu quero é o rei do reino. Porque muitos chegam diante de Jesus e falam: eu quero uma cura. Outro chega diante de Jesus: eu quero poder. Outro chega diante dele e fala: Senhor, eu quero ministério. Busca, eu quero um dom de profecia. Senhor, eu quero curar todos os enfermos na minha frente. É isso que você busca. Respondeu-lhes: se você quer buscando onde eu assisto, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Nós estamos quase na 12ª, quando tudo acontece. Agora, queridos, o que eu preciso te ensinar aqui, além daquilo que você já entendeu, se o seu impacto com Deus ele é raso, a sua vida com Deus é rasa. O seu amor para com Deus é como uma nuvem passageira que logo passa. Ou alguma coisa acontece com você e você logo fica pelo caminho. O pastor Paulinho falou hoje: cadê ele? Está cuidando das coisas lá do Vagnão. O pastor Paulinho falou: no meu coração está aquela palavra hoje de manhã, pastor, de Mateus 13. Que é a palavra, para quem não lembra o que é Mateus 13, ele fala das sementes que são lançadas. Uma cai na beira do caminho, o diabo vem e rouba. As pessoas que ouvem a palavra e deixam logo o diabo roubar, vem na mente dela, já sai, já rouba. Os outros caem entre as rochas e vêm da provação por causa da palavra, ou alguma coisa que aconteceu que você não gostou, ou algum problema muito sério que aconteceu, você logo para de seguir Jesus, porque a sua raiz não é profunda. Vem o outro e os cuidados do mundo, as coisas que são do reino do homem, o atraem. E os espinhos desse reino do homem os sufocam a palavra, e ela não pode produzir frutos. Está me entendendo agora que é o evangelho de reino? Mas tem uma semente que ela cai no coração, e ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Agora eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Sabe como era a cultura em Israel? Não é como a nossa cultura. A nossa cultura, nós vamos para a escola e somos ensinados a ter uma profissão, a ser o mais rico, o mais conhecedor,
andando no espírito da Grécia, para que eu possa ser alguém na vida. Alguns filhos escutam dos seus pais: eu não quero que você seja como o papai, como a mamãe, eu quero que você seja alguém na vida. Eu quero que você vença. Os pais se projetam nos filhos. Os pais querem que os filhos sejam aquilo que ele não pôde ser. A minha filha vai ser uma bailarina porque eu quebrei o pé e não pude dançar. Os pais se projetam nos filhos e os pais desenham dentro dos filhos um modelo de um reino, e por isso nós somos assim fracos. Mas sabe como que era Israel? Tinha uma escola chamada, vou ler aqui porque eu não vou lembrar de cor, Beit Ha-Sefen, a casa do livro. Sabe o que é a casa do livro? Os pais tinham uma obrigação: ensinar os caminhos de Deus para os seus filhos. Dos 4 aos 12 anos de idade. O pai investia no filho de manhã. Mas à tarde o pai entregava esse filhinho para ele ir para a sinagoga e aprender matemática, aprender idiomas, aprender a falar em público, aprender com os rabinos, com os rabis. Dos 4 aos 12, 13 anos, na idade dos meninos. Os meninos faziam isso. E sabe o que eles faziam com os rabinos? Eles decoravam todo o Antigo Testamento. Eles decoravam. Eles sabiam a Bíblia inteira de cor. Dos 4 aos 13 anos. A Bíblia do Antigo Testamento da época, os meninos junto com os rabinos declaravam. Os meninos junto com os rabinos aprendiam. Os meninos junto com os rabinos, eles tinham o prazer de estudar a palavra. Eles estavam sendo voltados para um outro reino diferente. Quando o menino fazia 13 anos, então, tinha 2 formas que acontecia, e agora vira outro nome, é a Beit Midrash. É a casa do entendimento, casa da interpretação. Agora o menino está com 13 anos de idade, e agora ele está na idade da sua maturidade. Por isso Jesus discutia com os rabinos dentro do templo. Quando Maria volta e fala: mas o que você fez com a gente? Nós achamos que estava perdido. Ele fala: eu estava na casa do meu pai, eu estava aprendendo com os rabinos. A minha função agora é aprender com os rabinos. E ele discutia, e ele era muito mais sábio do que os rabinos que já estavam ali. Só que nesta hora, queridos, acontecia 2 coisas. Se o rabino visse o Gustavo, é alguém que conhece muitas escrituras, ele decorou tudo, ele responde com sabedoria a interpretação das coisas que ele leu. Eu estou interessado nesse Gustavo. Gustavo, segue-me. Eu quero você. Eu quero fazer de você, Gustavo, o meu discípulo pessoal. Ou o Bruno chegava assim: olha, pastor, eu admiro o que Deus fez na sua vida. Eu admiro o teu conhecimento e a tua sabedoria. Rabi, me deixa te seguir. Como os 2 irmãos ali pediram para seguir Jesus. Pedro, Jesus escolheu. Os outros discípulos, um deles é André. André quis andar com Jesus. E Jesus falou: vem e me segue. Quando um rabino falava: vem e me segue, esse menino sabia de uma coisa: acabou a vida dele e começou a vida que ele mais almejou na vida. Nesse instante eu tenho o privilégio de seguir um rabi, e eu vou me tornar um doutor da lei, ou um escriba de Deus. Era um grupo muito seleto. Jesus tinha 12, e depois você lembra que Jesus enviou 70? Alguém lembra disso? Porque o rabinato, tinha 2 rabinatos fortes. Um era da linha de Hillel, e o outro era da linha de Samaia. Cadê Samaia? Tinha um que era da linha de Samaia. Eram 2 rabinatos proeminentes. Hillel, sabe quem ele é? O avô de uma pessoa que vocês vão lembrar o nome dela agora: Gamaliel. Hillel é vovô de Gamaliel, que ensinou a quem? O apóstolo Paulo. Paulo teve o privilégio de andar com alguém da linhagem de Hillel, Gamaliel. Por isso Paulo vai se defender diante dos judeus. Ele fala assim: eu estudei no grupo mais seleto
Porque Gamaliel era proeminente, ele era o mais respeitado. A escola de Hillel era a mais respeitada. Então Paulo fala, eu tive o privilégio, porque isso era um privilégio. Sabe o que nós fazemos hoje? Nós trocamos de pastor, de discipulador, como trocamos de camisa. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o valor de um verdadeiro discipulador. E agora eu vou te dar uma coisa para você entender. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Sabe quando alguém atingiu o rabinato? Para se tornar um rabi, um mestre? Com 30 anos de idade. Quando foi que o Senhor Jesus começou seu ministério? Aos 29 e meio, mas aos 30 anos. Porque aí o homem estava maduro para assumir o ministério. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Esse menino que ia seguir, que ele falava assim, o rabino chegava para ele e falava assim, segue-me, sabe o que ele fazia? Ele sabia que agora ele estava estudando de manhã, desde do levantar do sol até o pôr do sol, ele tinha que andar com esse rabino, ele não tinha mais vida. Se o seu pai fosse rico, ele investia na vida do filho. Se ele não fosse rico, a comunidade ao redor investiria na vida daquele menino, para aquele menino proeminente se tornasse um rabi futuramente. Porque o judeu, o povo de Deus, valoriza quem ele é no reino de Deus e não quem ele é no reino do homem. Esses homens, quando não eram aceitos pelo rabinato, aos 13 anos, vamos supor que tivesse aqui alguém que não fosse escolhido. Sabe o que acontecia com ele? Porque ele tinha poucos discípulos, não é? Jesus tinha 12 e mais 70. Hillel, a escola de Hillel, tinha 80. São poucos. Se ele não fosse escolhido, o que acontecia com ele? Tá bom para ele? Ele voltava para a casa do seu pai, para continuar sendo ensinado pelo seu pai. Isso acontecia com ele. Então Pedro, Tiago e João, eles estavam aqui pescando, sabe por quê, queridos? Eles não foram aceitos. Eles não estavam na escola de Hillel. Eles não estavam na escola de Samai. A escola de Samai, a pessoa era observada por um ano, na escola de Hillel por 30 dias. Eles foram recusados, rejeitados, voltaram a ser cuidados por seus pais. Mas agora chegou o momento na vida deles, que chega o rabi. Ah, Jesus. Alguém já pegou aí? Chegou o rabi. Você é rejeitado? Eu estou te aceitando. Me segue. E eles sabiam que nessa hora eles tinham que deixar tudo para seguir o reino de Deus. Está entendendo porque nós somos fracos? Eu sou discípulo de Wissam. Eu sou discípulo dele. Ele me aceitou. Ele me gerou. Glória a Jesus. Eu honro meu pai, meu discipulador. Entende? O discípulo não é maior que o seu mestre. Olha a reverência. O discípulo não é maior. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós olhamos para outro reino e nós queremos ser maior que nossos mestres. Porque nós não admiramos o nosso mestre. Para nós não é uma honra estudar aos pés de Gamaliel. Não é uma honra estudar aos pés de Jesus. Eu sou discípulo de Wissam, eu sou discípulo de Jesus. Eu aprendo, eu escuto ele. Já escutei ele aqui hoje falando com você, eu escuto ele. Eu sou discípulo dele. Eu amo demais ele. Eu não vivo sem ele. Sabe o que para mim é hoje viver com Jesus? Você pode achar que eu não estou no reino, eu não deixei tudo. Sabe o que é deixar tudo para mim, filho? Eu quando me converti, eu queria entrar logo nesse lugar. Eu tinha 2 anos de convertido, eu queria deixar tudo por trás. Eu não queria fazer mais nada da minha vida. Eu fechei um negócio que eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, vim parar na minha mão, eu não estava nem aí. Eu era um menino de 27 anos, bati na teta da comissão. Ganhei comissão, você não pode nem imaginar. Eu era um menino. Depois eu doei tudo, porque eu não tinha isso. E eu só queria fazer, Jesus, me deixa te seguir. Me deixa ser Jesus te seguir. Eu só quero te seguir. Ele falou, você quer te seguir?
perseguido. Sabe onde eu preciso ser perseguido? Eu preciso que você pregue para executivo. Porque eu tenho muitos pregando no meu reino para um monte de pessoas. Mas eu tenho poucos pregando para executivo. Você topa, filho. Pregar para executivo. Papai, eu vou para o trabalho precisando de um freio. Eu não tenho prazer de ir para o meu trabalho. Eu não tenho prazer de vender. Eu não tenho prazer. O meu coração não está nisso. O meu coração está no seu reino porque o Senhor me impactou. O Senhor me parou no meio da rua. Literalmente naquele acidente de carro, o Senhor parou com tudo na minha vida. O Senhor parou com a minha vida. Minha mãe me convidava para ir para a igreja e eu arrancava os adesivos do carro porque eu tinha vergonha das meninas que estavam no meu carro. Mas um dia, queridos, um ônibus bateu no carro que eu estava. E naquele dia só veio um pensamento na minha cabeça que minha mãe pregava para mim: eu estou no céu, estou no inferno. Quando eu entrei naquele dia dentro da igreja, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Da presença de Deus eu tinha vergonha. Eu ficava tirando as lágrimas dos meus olhos. Porque o louvor tocou, porque Jesus me tocou. E aquele dia ele falou: eu te escolhi, eu te chamei. A mulher, a profeta, veio diante de mim e ela falou assim: filho, eu vejo uma bola de fogo do seu lado. Eu não vou escandalizar essa igreja porque o Espírito Santo queria batizar você nesse dia que você entrou aqui dentro. E a bola de fogo que ela veio do meu lado me curou de pedra de cólica renal. Eu não queria mais nada na minha vida, eu não queria mais nada, queridos. Eu ia para Curitiba fazendo jejum de Gatorade, eu só tomava Gatorade. Eu buscava ele porque eu queria ouvir a voz dele. Eu falava: pelo amor de Deus, fala comigo, porque eu sei que o Senhor é real, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor, eu amo o Senhor, eu desejo o Senhor, eu não tenho outro desejo na minha vida, o meu desejo é o Senhor. Glória a Deus. Sabe que nós somos gente tão fraca? É porque não é o desejo maior. Que privilégio é essa escola. Quando eu vi o meu discipulador a primeira vez, eu posso dizer. Eu entrei naquela igreja, uma profeta profetizou na minha vida, ela falou da minha vida inteira. Eu falei, comecei a subir no monte, eu falei: Senhor, fala com aquela mulher, você vai falar comigo também. Já conhece meu testemunho. Não vou entrar nisso aqui. Mas a primeira vez que eu vi o apóstolo Sam, eu fui na frente dele assim, porque eu me identifiquei com ele, porque ele tinha palavra. Ou seja, ele era alguém que podia me ministrar. Ele era da escola da interpretação. Eu admirava a forma como a Bíblia se mostrava na vida dele. Eu admirava isso. Eu cheguei na frente dele assim, eu nem cheguei, ele já foi me bombardeando. Vitória, uma porta aberta. E eu falei: eu não quero isso, Rabi. Eu não vi atrás da... Glória a Deus. Aleluia. Eu quero entrar na escola da interpretação. Eu quero entrar na Beit Midrash. Você tem bem gerado pela palavra. Eu vejo unção na sua... Ele deixou tudo para seguir Jesus, meu pai. Ele deixou a família, ele deixou uma herança, a casa de câmbio, lá no Líbano. Perdeu, deixou tudo para seguir Jesus, que ele viu na cruz crucificado. O que vocês acham que nós estamos de pé buscando Jesus Cristo? Porque a nossa paixão é Jesus. Glória a Deus. Quando alguém de Deus chega para você e fala: me segue, querido, isso é um privilégio. Aí vem Paulo, perseguindo a igreja, na escola do Gamaliel. Ele entendia, mas entendia errado. E Jesus fala assim: esse cara me é útil. Eu preciso mudar. Eu tenho 12 discípulos. Acabei de incluir Matias. E nenhum dos meus discípulos é capaz, nenhum deles é capaz de ir para todo mundo que eu amo. Recebereis poder a descer sobre vós o meu Espírito Santo. E sereis meus mártires que darão a vida por mim em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Os meus discípulos estão no bem confortável de uma igreja que cresce 2.000, 3.000 no outro dia, 3.000 e 2.000 no outro dia. Está tudo confortável para eles e eles querem ficar dentro de Jerusalém. Eu preciso desse Paulo. Esse cara não para de perseguir as pessoas.
Se eu tocar a vida desse Paulo, se eu tocar a vida dele, esse vai ser diferente. Quando ele toca Paulo no caminho, Paulo fala: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Reconheço que tu és. Quem és tu? Minha vida acabou agora, porque eu já sei que tu és o meu Senhor. Eu já deixei tudo agora. Eu deixei e considero lixo tudo que eu aprendi aos pés do Gamaliel. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. O que o Senhor quer que eu faça agora? Me segue, Paulo. Eu vou estar lá te esperando na mão de um discipulador chamado Ananias. Ele vai abrir os seus olhos, porque você não vê direito. Eu preciso te cegar para fazer você enxergar, Paulo. Deus precisa cegar pessoas aqui para fazê-las enxergar de novo. Deus do céu, meu Jesus. Agora você vai entender o versículo que está aqui na sua camisa. Provérbios 28, versículo. Glória a Jesus. É o leão de Judá, ele é o leão de Judá, ele vive neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, ele brilha nesse lugar. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Mas o justo é intrépido como o leão. Quem tem um pacto meia boca com Jesus, ele foge, ele vaza por qualquer problema. O pacto dele é vulnerável. Está entendendo? Está na sua camisa aí? O justo, ele é intrépido como o leão, porque ele é discípulo de leão. Você acha que essa igreja vai aguentar princípios das dores depois das dores que vem? No próprio Mateus 24, abre lá de novo. Eu não precisava nem até o fim do que eu ia pregar hoje. O que eu queria pregar, eu já te preguei. Espero que você tenha entendido. Acho que foi bem claro, né? No versículo 19: ai das que estiverem grávidas, nos dias que se levantar, vou ler antes, para você pegar o contexto, também já estou falando de contexto. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que não se levantou ainda, por isso que nós não estamos em Gog e Magog aqui. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobrenado não desça a tirar de casa alguma coisa, porque o bicho pegou aqui. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua carne. Aí ele fala esse versículo: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai da igreja menina, ai da igreja que tem filhos em estágio de bebê, ai daqueles que estão ainda amamentando, ou que estão gerando filhinhos, bebês nos seus ventres. Não somente no literal, mas no espiritual. Há uma igreja que está gerando gente imatura. Esse evangelho que eu estou falando aí gera gente imatura, que não aguenta o tranco. É um amor, não tem amor por Jesus, é um amor que logo passa. Por isso que começa uma coisa maravilhosa aqui, amanhã está tudo perdido por aí, está se perdendo pelo mundo, porque na verdade o que busca é o mundo. É por isso.
deixou tudo. Em Mateus, no capítulo 10, é o texto do meu chamado esse. Eu fui chamado quando eu buscava o que Deus queria de mim. Esse é meu chamado. Eu sou apóstolo. Fui chamado para ser apóstolo. Você precisa dar um título apostólico, pastor? Não, mas eu sou. É o que Ele me chamou para ser. Simples assim. Eu sou pastor também, eu sou mestre. E daí? Sou profeta. E daí? Eu ando nos 5 ministérios. E daí? Grande coisa. Ele que dá a função, Ele que capacita. E daí? E daí? A gente olha apóstolo agora. Ué, porque você vê isso, está vendo o reino desse mundo. Apóstolo é mártir. Quer o quê? Você quer ser mártir aqui? Eu fui chamado para ser mártir. Você também quer? Quer ser mártir? Jesus te chamou para morrer por Ele? Eu não sei. Esse é o meu chamado e o seu. Eu sei o meu chamado. Eu sei o dia que eu vou morrer. Eu sei como que eu vou morrer. Eu só não vi a cena da minha morte. Ainda bem, porque senão eu já estava tremendo na base aqui agora. E ainda bem que eu conto com Ele. Mas o justo é intrépido como um leão. Aleluia. Eu sou filho de leão. Aleluia. Aleluia. É isso que nós somos. Eu sei como Ele vai me dar força. Eu sei que Ele vai. Em Mateus capítulo 10 diz assim. Cadê aqui onde eu quero pegar? Ai, Jesus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Quem ama o seu pai, versículo 37, ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Quem deixa tudo, quem não deixa tudo, pega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz, por que nós não estamos pregando o evangelho da cruz? Por que nós não estamos querendo mais a cruz, querido? Por quê? Porque esse negócio de que Jesus sofreu para não sofrer mais. Quem está te pregando esse evangelho? Que Jesus sofreu para você não sofrer mais. Se Jesus falou assim, você quer vir após mim, quer ser meu discípulo, toma a sua cruz e me segue. Você tem que tomar a cruz. Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la a vida nesse mundo. Quem perder a vida neste mundo, por causa de mim, achará. Pedro fala para Jesus, Jesus, nós tudo deixamos que seguimos, que será de nós? Vocês vão ser cadeira no meu reino, vocês vão ser reis comigo, vocês vão governar sobre as 12 tribos de Israel. O propósito que eu tenho com vocês é no meu reino. Glória a Deus, aleluia. Agora, qual é o propósito que nós temos? Então eu quero te falar de um homem também, o nome dele é Abraão. Vamos abrir em Gênesis 12. Eu vou encerrar aqui no Abraão, tá bom? Você vai ver como é o evangelho do reino desde o começo. Já era evangelho do reino assim. Glória a Jesus. Diga assim, o evangelho do reino é alto arrependimento e é deixar tudo. Se é reino, tem que deixar tudo. Porque o reino do céu será semelhante a um homem que encontrou uma pérola de muito precioso valor. Foi, vendeu tudo quanto possuía e comprou aquela pérola. Isto é reino do céu. Jesus está falando essa parábola. O reino dos céus é aquele que deixa tudo para me seguir. Gênesis capítulo 12. Está difícil aí? O pacto é duro? Quem está disposto a fazer pacto nessa noite? Não levanta sua mão. Calma. O pacto é profundo. Mas se você fizer um pacto profundo, o impacto que você vai causar também é profundo. O pacto meia boca gera filhos meia boca. E vou dizer uma outra frase aqui revelada. O pacto revela. Quando você faz pacto, na sequência vem prova. Fez pacto, Deus vem provar o seu pacto. Então por isso estou falando, não levanta a sua mão antes. Porque Deus vai falar, eu vou vir provar você. Você quer fazer pacto comigo? Eu quero ver se você é digno do meu pacto.
estamos na parte do pacto que Ele fez tudo por mim, e de fato Ele fez tudo por mim. No pacto de sangue Ele levou toda a enfermidade e toda a dor. Mas é isso que eu quero viver com Jesus. Ele está falando, eu quero que você viva mais, eu quero que você também tome a sua cruz. Paulo fala assim, eu quero experimentar a comunhão dos seus sofrimentos, para experimentar o poder da sua ressurreição. Eu quero isso. Você quer isso? Eu não levanto a sua mão. Porque eu estou cansado de pacto furado. O cara faz o pacto aqui e amanhã ele sai lá e faz tudo diferente. Mas a partir de hoje, queridos, essa palavra dessa noite é um divisor de águas. Eu estou dizendo, existe um rabinato aqui. Existe o rabi sendo apresentado aqui hoje. E você tem que entender muito bem o preço de seguir o rabi. É tudo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Deixa tudo. Deixa tudo, Abraão. Estou te apresentando o evangelho do meu reino. Eu estou entregando para você mais. E vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te entregar uma terra, eu vou te entregar uma posse, eu vou te entregar um reino. Eu vou te entregar a terra onde a minha cidade vai governar o mundo. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Primeiro eu vou te fazer uma nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas. Eu estou expandindo o teu reino. Todas as famílias da terra. Está no teu chamado. Se você deixar tudo que eu te pedi, Abraão, uma entrega profunda, um pacto profundo, libera coisas profundas no reino do Espírito. Sai da tua terra. Sai dos teus costumes. Sai do costume do Brasil da prostituição. Sai do costume do Brasil de se achar um povo de quinta categoria. Sai do costume do Brasil de corrupção. Sai do costume da tua terra, do Brasil, de dar um jeitinho nas coisas. Sai do costume da tua terra de falar mal de autoridade. Sai do costume, sai da tua terra, Abraão. Sai da tua terra, igreja. Sai do meio da tua parentela. Sai do meio dos teus amigos que te levam para o mau caminho. Parentela, no contexto estendido, é tudo aquilo que você se relaciona. Deixa as pessoas com as quais você se relaciona e que te levam para o caminho furado, deixa elas. Se aparta delas. Se aparta dos seus parentes que te desviam de mim. Se aparta de pastores que te desviam de mim. Se aparta de quem prega o evangelho errado para você, se aparta. Se aparta da internet errada, se aparta. Se aparta da tua parentela. Se aparta dos conceitos errados que você tem de mundo. Se aparte. Sai da casa do teu pai. Os costumes você aprendeu com o seu pai que estão errado. Os costumes você aprendeu com a sua mãe que não presta. Essa cultura não presta no reino. A cultura que presta no reino não é a cultura dos seus pais físicos. A cultura que presta no reino é quem prega a cultura de reino, nem de pastores que pregam o seu próprio reino. Cuidado. Nós pregamos um reino, é o reino dos céus, é o reino do Senhor. Abraão foi entender isso logo no começo. Mas só que Abraão vacilou. E talvez você até aqui tenha vacilado. Não entendeu direito o que é deixar. E Abraão leva Ló no caminho com ele. Só que Abraão, no versículo 7, diz que apareceu o Senhor a Abraão. Ele disse: darei a tua descendência esta terra. Quando Deus disse isso para Abraão, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele começou a cultuar Deus, começou a buscar Deus. No versículo 8, passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele não só construiu um altar a Deus que lhe aparecera, como ele agora começa a cultuar o nome do Senhor. Ele começa a buscar o Senhor. Se o Senhor me prometeu coisa tão grande, eu tenho que deixar tudo. Eu preciso conhecer quem é o Senhor. Eu preciso me relacionar com o Senhor. Se Ele quer causar um impacto na sua vida, e Ele quer causar um impacto na sua vida, você não estaria pregando essa palavra dessa noite. Então você precisa construir altares a Deus.
Mas ele leva Ló com ele. Ele vai para o Egito porque ele sente fome. Não vou pular um monte de coisa aqui, mas no versículo 4 do capítulo 13, ele volta, depois de ter se desviado para o Egito, Abraão, tendo para o caminho errado, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ele volta a invocar o nome do Senhor. Se você por algum motivo desviou do curso, levanta nessa noite um altar ao Senhor e volta a invocar o nome dele na sua vida. Volta a perseguir ele, volta a buscar ele. Quem sabe ele vai dizer que você está seguindo aqui, está buscando o quê? A quem buscais? Eu busco o meu Rabi. Eu busco o meu Rabi. Ló ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los. Versículo 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Às vezes Deus está travando coisas na sua vida, porque Ele está falando, não dá na sua vida para continuar assim. Eu estou chamando a sua atenção. Eu preciso arrancar sua parentela de você, eu preciso arrancar algo de você, tem algo que você precisa deixar, filho. Às vezes nós levamos uma parentela no caminho, nós levamos alguma coisa do nosso passado no caminho, quando era para deixar tudo, porque o primeiro comando de Abraão era ele sair da cultura da sua parentela. Posso ouvir um amém aqui, queridos? O problema é que nós carregamos coisas conosco, queridos. Nós somos apegados nas coisas, nas culturas, nas coisas. E Deus está falando, enquanto você for apegado nisso, eu não posso levar você no estágio que eu quero levar. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos, e ele tinha os olhos do reino da terra. E viu toda a campina do Jordão, o lugar mais bonito, e que toda a terra era bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló escolheu o conceito do reino deste mundo. Abraão não está importando com isso, ele tem que deixar algo na vida dele para Deus poder estabelecer um pacto. Ele tinha que deixar o que Deus pediu para ele deixar desde o começo. Às vezes você trouxe até aqui coisas que Deus falou para você deixar faz tempo, mas você tem que se apartar dessas coisas para você poder continuar na jornada. Você precisa reconstruir o teu altar nessa noite. Você precisa disso. Quando Abraão se afasta de Ló, ele deixa o Ló da vida dele. Olha o que acontece. Disse o Senhor a Abraão, depois de Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, Deus refaz a promessa. Está me entendendo aqui? Deus começa a refazer a promessa. Toda essa terra eu te darei, e darei a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar de pacto com o Senhor. Deus prometeu para ele tudo de novo. Deus está fazendo pacto e está prometendo para ele uma grande terra. Uma terra que ele vai olhar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Tudo que ele olhar, a terra é dele. No capítulo 15, eu vou pular um monte de coisa aqui. Depois você lê a história de Abraão inteira, ela vai ser muito útil a você. Mas no capítulo 15, Deus fala: eu sou teu escudo. Você teve medo, foi lá para o Egito quando teve fome. E você falou que Sara era sua irmã, você tinha medo que matassem você, porque a Sara era muito bonita e queriam tomar a Sara. Então agora, Abraão, eu estou aprendendo para você: eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. E Deus vai fazer um pacto com Abraão aqui. Agora Deus vai falar: Abraão, vamos fazer um pacto. E ele falou assim, perguntou-lhe Abraão, disse-lhe mais, versículo 7, capítulo 15, 7.
eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar-te a herança desta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, vem fazer um pacto comigo. Para você possuir, tem que ter sangue, tem que ter sacrifício, tem que ter cruz. Até aqui Abraão não tinha feito nenhum pacto no momento. Ele tinha feito altares de comunhão, mas aqui Abraão está sendo ensinado por Deus a estabelecer um pacto. Ele, tomando todos os animais, partiu-os pelo meio, e expôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Quando você quer fazer um pacto com Deus, os demônios vão vir para que você não estabelecer esse pacto. Mas Abraão fazia o quê? Enxotava as aves. Está comigo? Está me entendendo a linguagem espiritual aqui? Abraão não deixou que aquele pacto fosse quebrado. Ele enxotou os urubus, os abutres, as aves de rapina. Ele não deixou roubarem o pacto que estava fazendo com Deus. Você precisa vigiar sobre o pacto que você tem com Deus. E então caiu profundo sono sobre Abraão. E aí sucedeu, versículo 17, que posto o sol, houve densas trevas, e eis o fogareiro. Deus colocou um sono sobre Abraão, porque Deus agora vai estabelecer o pacto como Jesus estabeleceu o pacto conosco na cruz. Ele fez o pacto. E vai falar que naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o dia do Egito. Como é que eu vou saber se eu vou viver tudo isso que o Senhor está projetando para mim? Você só vai saber disso, Abraão. Deus leva Abraão a construir um pacto. Nesse pacto de sangue que Deus está ensinando a Abraão: tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Isso é um pacto de sangue. Se você quer algo comigo, esse algo que você quer comigo precisa ser tu. Eu estou te levando ao pacto, e esse pacto vai revelar algo. Esse pacto vai revelar quem você é. E então, queridos, no capítulo 16, vem os urubus de volta em cima do pacto que Deus fez com Abraão e que Abraão fez com Deus. E quando os urubus vêm, eles vêm no formato de parente. A Sara. A Sara. Aí a Sara diz assim: Abraão, nós já somos velhos aqui, não podemos ter filho. Deus te prometeu uma nação, um povo, uma multidão, e nós estamos velhinhos, Abraão. Olha aqui minha serva, cara. É concubina. Você pode ter filho com ela. Vamos gerar a sua descendência na vida de Sara, de Agar. Vamos. E Abraão aceita. Quando Abraão aceita, queridos, na carne, ele gera um filho chamado Ismael. Ismael está vivo até hoje. Confronto do Hamas com Israel. Lá, o confronto acontecendo lá, e todo mundo que está ao redor, a Síria, o Irã, todo mundo do mundo árabe ali. Se bem que o Irã é persa, mas o mundo da Arábia é todo contra Israel. Porque Deus diz aqui nesse texto que o braço de todos serão contra você, e o de você, Ismael, contra todos. Porque Abraão gerou algo na carne. Tudo que eu, filho, você e você gerarmos na carne, não vai ficar estabelecido. Por isso que Deus diz uma coisa. Sabe uma coisa, filhos? As pessoas têm gerado coisas para aquilo que elas querem. E isso é gerado à carne. Muitos têm gerado para você mesmo, têm gerado para o seu próprio reino, têm gerado para as suas próprias coisas. Abraão gerou um filho para ele, porque ele tinha uma promessa, mas ele foi dar um jeito na promessa, ele gerou um filho para ele. Por isso que Gálatas, capítulo de número 4, chegando no final da mensagem, fica comigo aí. Acorda! Estava todo mundo pulando aí, né? Tronco até as madrugadas, né? Aleluia, aleluia. Será que eu vou ter que falar: sai! Quase entregando amanhã cedo o resto. O povo já está aí, né, mano? Foi o farol baixo. Os faróis já estão tudo baixo. Quer ficar de pé, fica de pé, mas não dorme não. Depois que acontece isso, vamos lá. Abraão gerou um filho na carne. Deus dá uma geladinha em Abraão de 13 anos. Você acha que é uma gelada boa?
Você tem pacto comigo? Vamos testar o pacto? O pacto revela quem você é? Tem outro pacto que Deus revela? Pega um bocado na ceia do Senhor. Ele dá o melhor bocado. Não vai ser você nunca vai ser um Judas. Ele dá um bocado, o melhor bocado, que é um bocado molhado, ele dá na boca de Judas. O melhor bocado. O que acontece nesse instante? De pacto, Satanás entra em Judas. Se você quer fazer um pacto de discípulo de Jesus, tome muito cuidado com o pacto. Eu estou falando, cuidado com o pacto. No momento que Judas toma daquele pacto, ele nega Jesus, e não só Pedro, não só Judas, como todos os discípulos deixaram o Senhor Jesus. Discípulos. Tinha um pacto de discipulado com Jesus e todos os discípulos abandonaram ele. Mas em Gálatas capítulo 4 nós vamos ver o seguinte: dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, não ouvis a lei, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, de Agar, e outro da livre, de Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, repita, alegóricas. Deus está querendo dizer algo por trás aqui. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Tudo que eu gero na carne, gera escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os teus filhos. Quem é Jerusalém atual? Jerusalém lá, os judeus são escravos com seus filhos. O que foi gerado na carne, hoje representa o povo de Israel, a nação de Israel. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da quem tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Está entendendo aqui o negócio? É fé, não é carne. Tudo que você gerar na carne, queridos, vai ser provado. E pode trazer problema posterior a você. Vai se tornar algo abalável. Vai ser algo que Deus vai consumir com o fogo dele. Nessa noite Deus está consumindo tudo aquilo que nós construímos na nossa carnalidade. Tudo aquilo que nós construímos por nós mesmos. Tudo aquilo que nós construímos no reino desse mundo. Tudo aquilo que foi formado na carne como um filho da carne chamado Ismael. Nós precisamos destruir nessa noite. Está comigo? Está me entendendo? Hebreus capítulo de número 12. Estou no final. Fica de pé comigo agora. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Quero ver dormir de pé. Quero ver dormir de nem passarinho. Versículo 22. Não. Está fazendo o contraste do Sinai com o Monte Sião. O Sinai é onde tem a carnalidade, onde são dados os mandamentos, que representa Agar, que nós lemos no texto anterior. Está comigo aí, está entendendo? O Sinai representa Agar, que gera filhos escravos, gera pessoas que geram coisas carnais, geram pessoas que geram coisas desse mundo, pessoas que buscam as coisas do reino desse mundo. Posso ouvir alguém? Está me entendendo aqui o que é gerar escravidão? Está entendendo o que é gerar coisa errada na carne? Está entendendo? E ele agora vai contrastar esse monte, o Monte Sinai, com o Monte Sião. Ele vai contrastar o que você gerou para você mesmo com aquilo que é gerado para Deus. Está comigo? Está me entendendo aí? Muito bem. Então ele vai dizer o seguinte: ora, não tendes chegado, versículo 18, ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas, é a tempestade, é o clangor da trombeta. Lembra aí, filho? Cadê o filho que viu a trombeta aí? E o clangor da trombeta é o som das palavras tais, que quantos a ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Isso aqui é quando Moisés está com os discípulos subindo no monte, e eles não podiam tocar no monte, que o monte fumegava da presença de Deus. A presença de Deus é fogo consumidor. Repita comigo: a presença de Deus é fogo consumidor. Mas tem chegado, não chegou lá. E na verdade, de tal modo era horrível, versículo 21, um espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Até os demônios creem e tremem. Lembra dessa manhã? Mas, versículo 22, chegaste ao Monte Sião
e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia da glória a Deus, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala do próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que não desviamos daquele que dos céus nos adverte. Que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora ele promete dizendo, a uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, tudo que você construiu, do reino humano, da sua carne, vai ser abalado nessa noite. Vai ser destruído nessa noite. Será abalado como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, que são do reino do Espírito, permaneçam. Por isso, recebendo somos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Para encerrar, Abraão foi até o fim. Abraão foi até o fim. Abraão então agora ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Deus deu um gelo em Abraão por causa da obra carnal que ele fez. Muitos crentes ou não têm feito obra, ou a obra que faz é da carne, ou a obra que faz é do reino desse mundo, porque o seu evangelho é fraco, são fracos, fogem. Mas a partir de hoje, queridos, o Senhor quer gerar na sua vida algo que não seja abalável. Ele diz quando ele vem com o fogo dele, o que é pedra preciosa, o que é ouro, o que é prata vai permanecer, mas tudo aquilo que é madeira, feno e palha vai ser consumido pelo fogo. Tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é terrenal vai ser consumido pelo fogo. Posso ouvir um amém? Depois de 13 anos ele fala: Abraão, eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Você até agora tem feito tudo na sua força, você até agora tem construído coisas, você até agora tem uma imagem errada de reino. A partir de hoje, Abraão, eu quero que você construa algo que não seja mais abalável, aleluia. Então, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho, essa cadeira aqui está tendo mal. Agora começa. Vou te dar um filho, Abraão. Eu vou te dar um filho. Fica firme, calma. Eu vou te dar um filho, Abraão. Daqui a um ano eu vou visitar tua esposa. E agora que você não pode, que você é amortecida, eu sou esposa estéril. Quase assim que eu falei uma palavra. Você é amortecida, sua esposa é estéril. Então a partir de agora, Abraão, você não pode mais? Deixa comigo. Agora a minha aliança vai vingar na sua vida. Eu não te prometi uma posteridade. Não falei que era de Sara. Não falei que era pela fé. Não falei que ia gerar em você algo inabalável, Abraão. Então agora, daqui a um ano eu vou te visitar. Sara deu risada. Ela já não sabia mais o que ia acontecer, mas daqui a pouco vem Deus e visita ela. Depois de um ano, ela contempla um filho no braço dela. Porque o que Deus prometeu não vai cair por terra. Ele é Deus de fato. Se você deixar tudo para seguir Ele vai chegar no final com você. Mas não se esqueça, Ele é Deus de fato. E o pacto revela quem você é. O pacto revela. E então ele leva Abraão e fala assim: me entrega o seu filho, o seu único filho, porque Deus não considera aquilo que foi gerado na carne. O que foi gerado na carne já foi abalado. Eu vou te abençoar o seu filho, porque você me pediu, Abraão. Eu vou abençoar o que você fez aí. Deus abençoou muita obra que ele não está nela. Lembra que eu falei isso hoje de manhã? Ele abençoou Ismael. Deus não está em Ismael. Ismael não é filho da promessa. A promessa estava toda sobre Isaac. Posso ouvir um amém ou glória a Deus aqui? Ele fala que Agar já era filho para a escravidão, e ela não pode herdar junto com o filho da promessa. Está me entendendo aqui? Agar não pode herdar com o filho da promessa. Os caras que ficam pagando pau aí para os judeus que estão escravos, queridos, não deixa ser judaizado. Se o judeu não se converter, ele não vai para o céu. E se nós não ficarmos em Deus, também não vamos. Está entendendo aqui comigo o mistério de Deus? Quem vai para o céu? Aquele que está gerando a terra da promessa. Então Abraão, vai para o monte, me entrega o teu filho, o teu único filho. Não considera outra coisa que você gerou. O que você gerou pela carne vai ser consumido nessa noite pelo fogo. Posso ouvir um amém, glória a Deus aqui? Está me entendendo? Então pega lá, vamos fazer o pacto agora, Abraão. Leva o teu filho, o teu único filho lá para o monte. Leva ele lá. Entrega ele ali para mim em holocausto. Me entrega a sua promessa. Me entrega aquilo que você gerou no meu reino.
Porque no meu reino, nada que você me entrega, ele vai voltar de uma forma ruim para você. Tudo que você me entrega no reino, ele vai voltar de uma forma multiplicada, bendita, abençoada. Então Abraão vai lá, ele leva o Isaac. E o Isaac chega para Abraão e faz a pergunta difícil para Abraão. A pergunta da prova. Pai, eis aqui o cutelo, eis aqui as madeiras, mas onde está o cordeiro? Então Abraão pronuncia a palavra de quem vive no reino. Deus proverá para si, para ele mesmo, ele quer dizer, o cordeiro, meu filho. Aleluia. Aí ele foi, pegou o cutelo, ele levantou o cutelo, e ele ia descer o cutelo, quando o anjo tem que bradar 2 vezes, porque uma seria insuficiente para parar um homem determinado por Deus. E então na primeira vez ele fala: Abraão, Abraão! Ele para a faca, e ele não realiza, ele volta a faca, e Deus fala para ele: agora eu sei, só agora eu sei, que você é alguém que deixa tudo por mim. Eu sei que você é um discípulo que eu posso confiar. Eu sei que você é discípulo de pacto, Abraão. Mas por que você não rejeitou? Você estava certo. Eu provei para mim um cordeiro. Você não teve que ir até o fim, mas por que você fez isso? Eu vou entregar um cordeiro, é para toda a sua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o cordeiro que eu vou entregar, ele vai morrer por cada um de nós que está aqui. Todos nós que somos descendência de Abraão, como diz em Gálatas 3:29. Mas diz também em Hebreus 11. Eu quero encerrar aqui. Que Abraão andou na terra da promessa. E Deus falou: olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, como em terra alheia. Porque ele era discípulo do eu sou. Porque ele não contemplava a cidade física que o homem pode dar, e nem o que Deus tinha prometido a ele. Que lindo isso. Ele não estava andando pela promessa de Deus. Quantos crentes se perdem porque Deus prometeu uma coisa para ele? Ele sacrificou o que Deus prometeu para ele, de mais importante, que era o filho Isaac dele, que era herdeiro de tudo. Ele andava olhando para a cidade, cujos fundamentos são de pedras preciosas, as ruas são de ouro. Ele não estava olhando aqui para essa terra. O negócio de Abraão é o reino dos céus. Você está comigo? Está me entendendo? E tem mais uma coisa que eu quero falar sobre Abraão. Sabe por que ele vai sacrificar o filho? Porque a Bíblia diz que ele cria que Deus era poderoso para reavê-lo dentre os mortos. E sabe o que ela diz ainda em Hebreus 11? O que figuradamente aconteceu. Porque o que significa que Abraão, no seu coração, matou e ressuscitou o seu filho. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 8 que Abraão viu os dias de Cristo e muito se alegrou. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Sabe o que é isso? Agora sim eu vou te perguntar. Não levanta a mão ainda. Nós vamos. Fica ligado, fica de pé, não se feche. Podemos. Fica ligado. Deus não terminou ainda o que ele vai fazer, tá bom? Vocês estão entendendo o que é ser discípulo? Está claro para todo mundo nessa noite o que é ser discípulo? Está claro para todo mundo o privilégio que nós temos? Na minha escola, cabe 70, 80, não em 100 aqui. Nesse rabinato aqui cabe 100. Tem alguns que estão mais próximos, tem alguns que podem se tornar mais próximos. Não depende de mim, depende de você. O rabino, ele escolhe, mas o filho, ele quer ser escolhido pelo rabino. Entende? É assim que funciona. Amém? Glória a Jesus. Fica ligado aí que nós temos algo para fazer.